No Brasil e no mundo, ainda existe muito preconceito em relação às religiões de matriz africana. Mesmo aqui no Brasil, sendo um país laico, muitas vezes as pessoas se comportam de maneira hostil às religiões que não compreendem. Aqui no Brasil, as duas principais e maiores religiões de matriz africana é o Candomblé e a Umbanda. E dentro dessas religiões, há o culto aos orixás. No Candomblé é onde o culto aos orixás é mais evidente. Os orixás muitas vezes são mal vistos pela maioria da população, que costumam ter uma má interpretação dessas deidades. Isso, muitas vezes, é fruto de ignorância, ou seja, o motivo para tanto preconceito e mal entendido é principalmente a falta de conhecimento sobre o assunto. Nesse vídeo, não pretendo esgotar o tema sobre os orixás. A ideia principal aqui é apresentar uma breve introdução à origem e o significado dos orixás, mas não vou falar de cada um em detalhes, apenas esclarecer o que vem a ser os orixás para aqueles que não conhecem essa cultura. Os orixás fazem parte da tradição cultural do povo Yorubá. Basicamente, a tradição Yorubá surgiu nas regiões da África Ocidental, onde se localiza atualmente a Nigéria, Togo e Benin, abarcando também algumas outras regiões adjacentes. Na tradição Yorubá, orixá refere-se às divindades. Etimologicamente, a palavra orixá pode ser decomposta em ori, que significa cabeça, e xá, interpretado como senhor ou guardião. Assim, orixá pode ser entendido como senhor da cabeça ou senhor guardião da cabeça, indicando a importância dessas divindades na orientação e proteção espiritual das pessoas. É importante dizer aqui que há pessoas que não concordam com esse significado, portanto, possivelmente você pode se deparar em algum momento com alguns pesquisadores afirmando que Ori significa consciência ou essência e Chá pode significar escolha ou opção, ou algo similar a isso. Como orixá é um conceito metafísico, é totalmente compreensível que alguns entusiastas e pesquisadores adotem outras perspectivas diante do significado da palavra. De toda forma, aqui estou seguindo a etimologia da palavra de acordo com o Ede Yorubá, que pertence à família de línguas nígero-congolesas. Na tradição Yorubá, os orixás são classificados em dois grupos principais, os aborós ou aborôs, que são os orixás masculinos, e as iabás ou aiabás, que são os orixás femininos. Para compreender a tradição Yorubá, é fundamental entender que existem diversas versões sobre a origem dos orixás. Como é inviável abordar todas essas versões aqui, então apresentarei apenas uma delas, segundo a própria tradição Yorubá. De acordo com algumas das histórias da tradição oral Yorubá, a criação envolve dois deuses supremos, Olorum, ou Olodumare, ou Olodumare, e Olokun. Olorum é o senhor do Orum, que é um termo frequentemente traduzido como céu, embora sua tradução mais precisa seja o que não tem limite, ou o ilimitado. Isso é o Orum. Já Olokun é a senhora das águas. Aqui vale fazer uma pequena observação. Há algumas versões que não é citado Olokun no começo da criação, e apenas Olorum. É bom saber disso, pois, como já foi dito, na tradição Yorubá há várias versões e cada qual com as suas particularidades. Enfim, do encontro entre Olorum e Olokun nascem dois orixás, Obatalá, que é de natureza masculina, e Oduduá, que é de natureza feminina. No entanto, é importante destacar que, em algumas tradições, os conceitos de masculino e feminino podem ser compreendidos de forma diferente, e, por isso, há casos em que esses orixás assumem características andrógenas. Obatalá e Oduduá são considerados os primeiros orixás, e a eles é atribuída a responsabilidade por dois grandes campos de divindades. Obatalá se torna o criador dos orixás masculinos, enquanto Oduduá é responsável pelos femininos e também pelos filhos gerados a partir das uniões entre orixás dos dois gêneros. Embora no Ocidente seja comum ouvir que existem 12 ou 16 orixás principais, na tradição Yorubá, em uma das versões tradicionais, é afirmado que existem 801 orixás. Obatalá cria 401 orixás masculinos e Oduduá cria 400 orixás femininos. Além desses, há ainda os filhos e filhas originados das relações conjugais entre esses orixás.
Na tradição iorubá, os orixás não são cultuados coletivamente como aqui no Brasil. O culto aos orixás é individualizado, ou seja, cada região ou família cultua um orixá específico, algo parecido com o que acontece na Índia com a religião hinduísta. No período dos reinos iorubás, cada reino cultuava basicamente um orixá. Por exemplo, Xangô era cultuado no reino de Oiô, Oxalá no reino de Ifé, Ogum era cultuado nos reinos de Adoequim e Ondô, Oxum era cultuada em Ilexá, Oxobô e Ejebu-Odé. Esses são apenas alguns exemplos para melhor entender como funcionava e como ainda funciona o culto aos orixás nessas regiões africanas. Na cultura iorubá, os orixás são frequentemente vistos de duas maneiras principais: como ancestrais divinizados, ou seja, indivíduos que, devido a feitos extraordinários em vida, foram deificados após a morte e passaram a ser cultuados como orixás, ou como seres divinos que habitaram a terra, orixás que já existiam como divindades e desceram ao mundo físico, conhecido como Aie, para cumprir missões específicas, assumindo formas humanas. Após concluírem suas tarefas, retornaram ao Orum, o mundo espiritual, reassumindo sua forma divina. Os orixás são divindades que personificam tanto as forças da natureza quanto aspectos fundamentais da experiência humana. Eles estão associados a elementos naturais como raios, ventos e rios, a ofícios humanos como a caça e a metalurgia e atributos da vida cotidiana como maternidade, saúde e sabedoria. É importante destacar que os orixás incorporam tanto aspectos harmoniosos quanto os caóticos, refletindo a complexidade e a dualidade presentes na natureza e na vida humana. Todas essas informações nos chegam por meio dos Itan, que são as narrativas tradicionais do povo iorubá. Essas histórias possuem profunda importância para essa cultura, pois, em tempos antigos, os iorubás não utilizavam a escrita. Todo o conhecimento era transmitido oralmente dos mais velhos para os mais novos. Enfim, como podemos observar nessa breve análise sobre o que vem a ser os orixás, podemos concluir que essas divindades não são símbolos malignos, como muitas vezes são equivocadamente entendidas, mas sim expressões de uma rica e profunda tradição cultural. Os orixás fazem parte de um sistema complexo de conhecimento que envolve valores, mitos, ensinamentos morais e uma visão de mundo que reconhece a diversidade, a ancestralidade e a conexão entre o ser humano e a natureza. Ao compreendermos melhor essa tradição, ampliamos não apenas nosso entendimento religioso e espiritual, mas também o nosso respeito pela pluralidade cultural que compõe o Brasil e o mundo. Caso você tenha interesse em se aprofundar no assunto e conhecer mais sobre a cultura iorubá, os significados de cada orixá ou as origens de religiões de matriz africana, deixarei sugestões de pesquisa e leitura na descrição abaixo do vídeo. Se esse vídeo de alguma forma ajudou você a entender um pouco sobre o que é o orixá ou o que são os orixás, por gentileza, deixe seu like, comente e compartilhe com seus amigos e familiares. Esse simples gesto sempre ajuda bastante o canal. Muito obrigado e até breve.